E aí galera, se você está caindo de paraquedas aqui agora, fica tranquilo, basta você acessar os nossos vídeos antigos. A gente está explorando a trilha do Enneagrama, que é um mapa de autoconhecimento que nos ajuda a olhar para as nossas sombras. Agora a gente vai mergulhar no professor tipo 6, o educador precavido. E aí turma, hoje tem prova, hein? Estudaram? Estudou? Hahaha! Só que vocês não estavam preparados para uma coisa, vocês não estavam preparados para provas intercaladas. Eu fiz uma prova para a fileira 1, uma prova para a fileira 2, outra prova para a fileira 3 e entre vocês também provas diferentes. Se você estava pensando em colar, aqui não. Tudo aquilo que você imaginou fazer, eu já imaginei antes. Eu antecipo o seu movimento, amigo. Aliás, esse negócio de Enneagrama aí, professor, você está acompanhando? Está acompanhando? Você confia nisso? Para mim isso muito mais parece horóscopo. Você vai fazer esse teste? Deus me livre de fazer esse teste, entregar informações ao meu respeito para essa Vivecer TV. O que será que eles vão fazer com isso? Você vai fazer, mas se bem que tá interessante, né? Eu já identifiquei vários tipos de colegas meus. Você vai fazer? Faz primeiro, faz você primeiro então. Opa, desconfiado esse professor, né? Mas respondendo a ele, o Enneagrama é uma tipologia de personalidade já chancelada pelo universo da psicologia e que tem feito muito sucesso dentro do mundo corporativo, no departamento de RH, e que agora alcança as escolas. E sem dúvida nenhuma vai ter muito impacto, porque você, professor, vai fazer a diferença. Agora vamos lá. Vamos ver as características positivas desse professor mais cético, questionador, o professor precavido, o professor tipo 6. Obviamente, esse espírito da dúvida hiperbólica, de colocar em questão, de duvidar, ele é muito interessante para o espaço da sala de aula. Ele aguça o espírito crítico nos alunos. E não só. Pode ter certeza que esse professor, ele vai sair daquele conteúdo tradicional, ele vai sair da visão dominante, ele vai dar ao aluno a oportunidade de enxergar naquele saber diferentes teorias, diferentes nuances, porque para ele isso tem um profundo valor. A verdade sempre está sendo construída. E na estruturação do raciocínio desse professor tipo 6, essa é a base. Outra coisa que esse professor traz para a sala de aula e que é sensacional, ele prepara a aula com muita antecedência e ele tenta antecipar os problemas que ele vai enfrentar. Então ele tem várias cartas na manga. Se a aula não seguir por esse caminho, eu abro a minha caixa de ferramenta e tenho estratégia A, estratégia B, estratégia C, estratégia D. Nesse processo, esse professor acaba ajudando vários alunos, não só aqueles que seguem a sua linha de raciocínio, mas aqueles que também operam diferente dele. Sem dúvida, sensacional. Aliás, para você entender um pouquinho melhor esse perfil de professor, vale a pena você assistir um filme, o Sherlock Holmes. Nesse filme você vê a encarnação perfeita do tipo 6. O que o Sherlock Holmes faz? Ele antecipa os golpes do adversário. Quando ele vai entrar em enfrentamento, ele imagina tudo aquilo que pode acontecer naquela luta e age com antecipação. E aí o sucesso dele. Todo professor tipo 6 é assim. Agora, além de antecipar os golpes, o Sherlock Holmes ele não se atém à primeira pista. Ele continua investigando, ele continua especulando, ele mantém o raciocínio dele aberto e mantém a dúvida operando. Na era do século XXI, onde a gente precisa estar o tempo todo inovando, essa habilidade ela é sensacional. Contudo, quando cai o nível de consciência do professor tipo 6, ele se vê no labirinto, ele se vê nas sombras. E quais são as sombras desse perfil de educador? Uma das sombras é o pessimismo. Ele, quando começa a duvidar e passa a duvidar em especial de si, a insegurança o consome. E aí ele entra na inação. Não dá para dar aula por conta dessa turma que é muito bagunceira, não dá para dar aula nessa escola que não oferece a estrutura, não dá para dar aula por conta desse material, não dá para dar aula, não dá para dar aula, não dá para dar aula. E quando eu fraquejo, quando eu entro em sala de aula sem o meu senso de missão, perdendo a minha autoridade, me sentindo fragilizado, a molecada não perdoa. Eles sentem o cheiro da insegurança e engolem a aula. E aí esse professor se perde por completo.
Um país tipo 6 que viveu essa perdição foi sem dúvida nenhuma a Alemanha. Ela traduz na sua cultura os desafios desse educador. Veja só, a Alemanha pós-crise de 29 viveu um grande pessimismo, mergulhou sem dúvida nenhuma na depressão. E dessa depressão ela emergiu com a figura de um suposto grande líder, que disse ao povo alemão totalmente perdido o que fazer. E infelizmente eles fizeram. Agora, à medida que a Alemanha recuperou a sua segurança interna, à medida que a Alemanha começou a se desenvolver, à medida que a Alemanha assumiu as rédeas do seu próprio destino, essa cultura da antecipação transformou a Alemanha na nação que lidera o mundo, inclusive a própria Europa. Todos os países da Europa, em 2008 e 2009, entraram numa profunda crise, que afetou menos a Alemanha. Por quê? Porque ela viu a crise antes e fez todas as reformas antecipadamente. E hoje, na era do aquecimento global, o mundo todo se mobiliza para tentar desenvolver a economia verde. E adivinha quem já está antecipando uma série de medidas para fazer florescer a economia verde? A Alemanha. E esse é o segredo do professor tipo 6. A dúvida, ela sempre é bem-vinda. O questionamento, ele é fundamental, mas ele não pode fazer você perder a base, perder a sua autoridade. A sua liderança vai se dar a partir da criticidade. Galera, brigadão por vocês seguirem nessa jornada conosco do Enneagrama. Se você é um professor tipo 6, escreve aí as suas experiências, compartilhe os seus causos, a gente vai adorar interagir com vocês. Abraço!